pontuando no texto aqui algumas outras coisas. E hoje eu falei, vou refletir mais nesse texto, que eu quero pensar nisso. E eu vou dividir essa conversa hoje, para você ter ideia como é que foi bom. Eu vou hoje falar com vocês sobre essa temática, eu quero tratar sobre identidade. Não é a identidade documento que você tem, não. Embora o nome seja identidade, né? Mas identidade é quem você é. Tem um vídeo na internet, eu não consegui o vídeo. Eu lembrei que eu assisti esse vídeo, mas eu não encontrei ele, porque eu queria passar ele para você. De um homem que está fazendo um podcast, e no meio da entrevista, ele para e ele faz uma pergunta assim: quem é você? Falou o nome da pessoa. E a pessoa começou a definir-se, dizendo: olha, vou colocar o meu nome, eu sou Alexandre, pastor, trabalho como pastor na Igreja Presbiteriana Serramonte. Imediatamente ele corta a conversa e diz: não, eu quero que você define quem é você, sem falar o que você faz, sem falar seu estado civil, se você é casado, solteiro, viúvo. Eu quero que você define quem é você. E o homem foi pego de surpresa, ele não conseguiu falar quem era ele, sem incluir trabalho, estado civil, profissão, ele não conseguiu. Assim, eu não quero fazer você passar vergonha, por isso que eu não vou te fazer essa pergunta, mas só tenta processar aí na sua cabeça, define para mim quem é você, sem falar da sua profissão, sem falar do seu estado civil, sem falar da sua geografia, onde você mora. Aí define para mim quem é você. Dá conta? Ficou encrencado? Não é difícil? Quando eu vi o vídeo, eu falei, peraí, deixa, agora é minha vez. Se você quiser baixar um pouquinho, Jonathan, está dando um ecozinho aqui. Eu falei, agora é minha vez. Eu vou, então, tentar definir quem é o Alexandre sem falar que eu sou pastor, que eu sou casado, que eu sou pai. Gente, como é que é difícil? Aí o homem foi e falou assim com o rapaz que estava sendo entrevistado, ele tinha 40 e poucos anos, ele falou assim, pois é, você está com 40 e poucos anos e até hoje não descobriu quem é você. Então, esse negócio de identidade, gente, é um negócio muito sério. E a gente está falando nesse ano sobre uma igreja que amadurece, e maturidade tem a ver com identidade. Quem não sabe quem é, não consegue desenvolver. Vai ter problemas o resto da vida. Por isso que você vê pessoas com 40, 50 anos, mas o comportamento é de 15. Já viram alguém assim? Não. A pessoa tem 40 anos, mas o comportamento é de 15. Por quê? Processo de maturidade teve deficiência. E essa pessoa não sabe quem ela é. Aí, às vezes, ela está perdida. E aqui está um ponto onde o diabo ataca muito na vida da gente. Só que isso é sutil, a gente não dá conta, entendeu? Aí eu vejo em Ana, eu vou contar isso, eu estou fazendo essa introdução para te mostrar isso. Ana teve, eu vou falar sobre 5 identidades que Ana teve. Identidades de Ana foram pessoas que começaram a definir quem ela era. Então, todo mundo à sua volta aqui tem uma definição a seu respeito. A pergunta é, você acata? Ou você sabe quem é você, e se essa definição a seu respeito estiver incoerente, você rejeita. Agora, se você não souber quem é você, se eu falar que você é corrupto, você vai acabar aceitando, porque eu não sei quem eu sou. Então, saber quem é você é fundamental. E aí, quem revela quem nós somos? Deus. E é isso que eu quero te mostrar no texto. Mas antes de eu falar tudo, vamos ler o texto? Verso 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eu sempre acho, quando eu leio Eucana, parece, na minha cabeça, um nome de mulher. Não sei se você faz uma ligação, parece um nome feminino, né? Mas é o nome do marido, do esposo, do homem, do chefe. Eucana. Vamos gravando isso aí. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Aí nós temos que fazer uma pausa. Ô pastor,
Está na Bíblia que tinha duas, vão ter duas também. Irmão, duas coisas. Na Bíblia você vai encontrar várias vezes pessoas que tiveram duas ou mais mulheres, poligamia, né? Duas ou mais. E se você perceber, nunca foi algo recomendado pela Bíblia, o oposto disso. A Bíblia sempre orientou, por isso deixa um homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. É singular, é única. Embora isso tenha na Bíblia, não quer dizer que a Bíblia recomende. Então, primeiro, não entre nessa onda porque é antibíblico. Segundo, todos os que tiveram mais de uma ficaram com grande prejuízo. E se eu fosse você, então, se espelhava nesse contexto, porque uma só já dá bastante trabalho. Você imagina, então, 2, 3, Salomão, 1000, tem que ser um homem como ele. Muita grana para sustentar esse povo todo, né? Brincadeiras à parte, ou talvez não tão brincadeira assim, mas você prestou atenção que este homem chamado Eucana, ele tem duas mulheres, diz a Bíblia. Estou no verso 2. Uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Quem que deixou Ana estéril? Vocês prestaram atenção no verso 5? Deus. Deus deixou Ana estéril. Num tempo em que uma mulher estéril não tinha valor, não tinha importância. Porque nesse tempo a importância da mulher era exatamente a multiplicação. Eu me uno a você porque eu quero ter uma descendência. Uma mulher que não pode me dar uma descendência, naquele tempo, ela era colocada à parte. Mas é Deus que fez isso com ela. Ô, gente, você sabia que tem alguns problemas que você vive e é Deus que te deu? E é isso que eu vou te mostrar aqui nessa noite. Alguns problemas é a gente que provoca, é porque a gente é cabeça dura, faz escolhas erradas. Tá. Mas alguns problemas na vida da gente, Deus nos dá com propósitos maiores e mais elevados, que eu vou te contar daqui a pouquinho. Guarda isso no seu coração já, para Deus já ir ministrando com você. Guarda isso. Aí eu estou no verso 6. A sua rival a procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor que 10 filhos? Bom, eu vou parar a leitura aqui, que eu vou contar um pouquinho do texto, como é que segue. A conversa é muito boa, e vocês sabem bem como essa conversa se desenrola. Por isso que eu quero conversar com vocês sobre 5 identidades de Ana à luz desse texto. A gente está num tempo aqui, irmãos, de transição. Toda transição é difícil. Toda transição, seja geográfica. Você morava numa casa X, agora você tem que mudar e morar no bairro Y. Transição, difícil. Toda transição é complicada. Você estudava num colégio, aí agora eu não tenho que estudar mais ali, eu estudo naquele outro colégio. Transição, difícil. Transição de líderes. A gente tem um sistema de governo democrático. E toda transição, ela é delicada. Difícil. Depois que a transição passa, você... Mas a transição é difícil. Não esqueçamos de um fato muito importante. Nesse texto, nós estamos num período caótico de transição. Qual transição, pastor? Do período dos juízes para o período profético. E quem vai fazer essa transição é o filho dessa mulher, que até agora a gente já sabe que ela é estéril, Samuel.
Assim como João Batista preparou o caminho do Senhor para Jesus vir, Samuel preparou o caminho para os sacerdotes e os profetas do seu tempo. Ele trabalhou num tempo de muita transição e foi caótico por vários fatores. Eu vou citar alguns. Por exemplo, lembrem vocês que os juízes, a gente tem um livro dos juízes, viu um juiz cheio de Deus, o que acontecia com a nação? Paz, prosperidade, tudo bom. Mas viu um juiz que era rebelde, a nação pagava o preço. Provérbios diz isso, né? Que quando o governo é infiel, o povo geme. O povo geme mesmo. E você vê isso na Bíblia. Aí o que está acontecendo aqui? O tempo dos juízes está sendo caótico, os exemplos não são bons. E tem um sacerdote que não é uma referência, o Eli. Eli é um sacerdote que não, vamos chamar ele de pastor, só para você entender, é o pastor da época. É o pastor que não consegue discernir o que é oração para embriaguez. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, tem muita similaridade oração com embriaguez? Você algum dia já confundiu um bêbado com oração, ou alguém que está orando chamou de bêbado? Não tem muita semelhança. Exceto pelo fato de que Ana, quando orava, movia os lábios. Mas o sacerdote, o pastor, é tão doidão, que ele olha para uma mulher que está orando, e ele fala assim, não, ela bebeu bebida forte. Tem uma tradução que diz, ela bebeu bebida forte e cerveja. Uma tradução, a NVT. Isso é assustador. O pastor não consegue discernir de oração e embriaguez. E aí, vamos pensar na família pastoral. O sacerdote Eli tem 2 filhos, Ofni e Finéias. E vocês sabem bem como foram a vida desses 2 meninos. Nenhum exemplo bom para deixar para a gente. Então, esse tempo de transição está caótico. Ana vai adorar ao Senhor de ano a ano, mas ela tem um problema. A referência pastoral para ela é caótica, a referência dos juízes está tudo ruim, então o cenário é desesperador. Mas o que me chama a atenção aqui é que todo ano Eucana arrumava a família e ia até Jerusalém para adorar ao Senhor, e diz a Bíblia que ele ia para adorar ao Senhor. Porque isso é importante. Muita gente pensaria, eu não vou adorar o Senhor não, ao sacerdote. Ao exemplo do pastor Eli, corrupto, um homem que não consegue discernir coisas espirituais, eu vou lá para quê? Mas ela entendeu, a família entendeu, nós vamos lá adorar ao Senhor, nós não vamos adorar um sacerdote. A Bíblia deixa isso bem claro, verso 3. Subia todo ano para adorar ao Senhor. O fato é que ela tinha um homem, Eucana, com 2 mulheres, Ana e Penina. A Penina tinha filho. E a Ana não tinha. E a Bíblia fala que ela era rival. Ela fazia isso para irritar. Eu fico pensando na conversa. Vamos pensar um pouquinho na conversa desta família? A Penina está lá, os meninos tudo catarrento, correndo. Aí eu lá, porque menino faz muita pergunta. Os papais e mamães de plantão sabem disso. Menino faz pergunta e tem hora que não devia perguntar umas coisas, mas eles perguntam nas horas que não devia. Aí você imagina os meninos correndo e de repente um para e fala assim, ô mamãe, falando com Penina, mãe, por que a tia Ana não tem filho? Aí gente, eu estou no ponto 1 ainda não, vocês estão desesperados aí, aguenta aí. Volta aí, isso. Senão vocês dão ouro. O que eu estava falando? Isso. Aí a Penina fala assim, filho, eu não sei o que tem com sua tia. Ela não tem filho, não. Aí os meninos continuam perguntando, mãe, mas ela não tem filho? Por quê? Olha a resposta da Penina. Deus deixou ela estéril. Olha o que os meninos vão falar. Então, Deus não ama ela? Aí a Penina tem que engolir seco. Porque quem que deixou a Ana estéril? Foi Deus. Então, se Deus deixou ela estéril, Deus não a ama? Diz a Bíblia que, eu não sei como é que era essa conversa, mas a Penina irritava. Hoje, gente, tem gente que só olha para a fraqueza da gente, você sabia disso?
Tem gente que só olha para a minha fraqueza. Olha só para a sua fraqueza, só para os seus defeitos, só para os meus defeitos. A gente tem um punhado de outras virtudes, mas o sujeito encrenca só com a sua falha, limitação. Só nota de rodapé que eu acho isso importante. Eu era adolescente, todo adolescente ele é assustado. Os meninos adolescentes aqui vão dar risada. Mas no adolescente você tem uma espinha, o que o adolescente acha? Que é o fim do mundo. Então, uma espinha na testa, no queixo, no rosto. Ele acha que aquilo ali acabou para ele. Isso é uma espinha, agora você imagina um nariz grande. Então, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu era pequeno, filho. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, meu nariz grande, eu ficava traumatizado com aquele negócio. E todo mundo, quando ia conversar comigo, do que falava? Não era de uma qualidade, embora tenha bem poucas qualidades, mas era só do defeito. Toda hora era nariz, era orelha, era isso, era aquilo outro. Reunião de família em casa. Minha irmã está aqui, reunião de família em casa. Rapaz, eu tinha raiva de reunião de família. Que reunião de família, a pauta era para contar os meus podres na vida. Você sabia que o Alexandre fez tal coisa? Sabia que o Alexandre fez tal coisa? A família reuniu, já saía pela janela, saía pela porta, já não queria, porque a pauta era só os meus defeitos. E eu falava para os meus pais, parece que eu não tenho qualidade, que toda reunião aqui é só para falar dos defeitos. A Penina pegava só no ponto trágico de Ana. Ela era estéril. Mas Ana foi fazer um negócio importantíssimo. Diz a Bíblia que ela foi fazer uma coisa que você pode e eu também posso, que é falar com Deus. E ela, parece que ela era bem presbiteriana, das mais tradicionais. Ela foi orar, diz a Bíblia que ela mexia os lábios. E o Espírito de Deus contou a oração dela para a gente. Se vocês perceberem, o texto descreve a oração e o capítulo 2 também descreve a oração de Ana. O Espírito de Deus resolveu nos contar. Senão a gente não sabia, mas quando ela movia os lábios, Eli falou assim, lá, é embriaguez, deve ter bebido bebida forte, deve ser vinho, essa mulher está ficando doida. E aí Ana tem que argumentar, não Eli, eu não estou embriagada não, eu estou angustiada de alma, eu só estou orando a Deus, para que Deus me dê uma resposta, uma solução. E na oração, o Espírito de Deus conta para a gente, que ela fala, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ao Senhor. Se o Senhor me der, ele é teu, eu consagro ele ao Senhor. E vocês sabem bem, o Eucana e a Ana fizeram aqueles negócios que casais deveriam fazer mais. Gerou um filho, e aqui o que acontece? Nasce nada mais, nada menos do que Samuel. Mas nessa conversa toda, tem 5 pessoas ditando a identidade de Ana. E a primeira agora, primeira verdade, Eucana olhava para Ana e viu uma mulher estéril. O verso 5 diz isso. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Gente, aos olhos do marido, esta mulher é estéril. Tanto é que o tratamento do marido com ela, eu vou te dar a porção dobrada para você não ficar dodói. Eu sei da sua dor. Eu vou fazer uma pergunta assim. Como é que o seu marido te vê? Você que tem marido, como é que a sua esposa te vê? Como é que os seus filhos te veem? Como é que os amigos te veem? Qual é a definição que eles trazem de você? Eucana via Ana só pelo seu defeito. Estou chamando de defeito, na verdade era uma bênção que Deus deu a ela, com cara de defeito, que vocês vão ver que foi um privilégio. Como é que as pessoas definem você? Você está percebendo que sempre tem alguém traçando uma identidade a seu respeito? Na cabeça de Ana, ouvindo e recebendo o tratamento do marido, essa mulher podia endoidar. Ficar revoltada com Deus, revoltada com a sociedade, fechar as portas de casa, não querer contato com ninguém, porque até o meu marido só me vê como uma estéril. Ele me dá porção dobrada para tentar fazer um mimimi comigo. Está percebendo que está traçando uma identidade para ela? Mas olhem vocês o segundo lugar. Penina olhava para Ana como rival. O verso 6 diz isso. A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Gente, vocês têm gente que também é rival? O rival da vida da gente não é aquela pessoa que a gente fez alguma coisa ruim e ficou com raiva da gente. Se vocês perceberem, Ana não fez nada com Penina. Nada, nada. Simplesmente porque ela tem um aparente problema, não pode gerar filhos, a Penina pega isso
para tratá-la com alguém que é oposição. Eu fico imaginando eu vivendo na mesma casa, gente. Você já imaginou como é que era para a Ana ver todos aqueles meninos correndo? E ela olhava para a barriga dela e falou assim, eu não posso gerar? E aí Penina, em vez de ser amorosa, como Eucana era, a Penina vem e trata isso com maior rebeldia ainda. Negócio tenso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente que não gosta de você só por você ser quem você é, sabia disso? Você sabia que as pessoas têm inveja da gente, não é só pelo que a gente tem? Você tem muita coisa que eu não tenho, eu posso ter inveja de você. Mas você sabia que pessoas têm inveja da sua personalidade? Tem gente que tem inveja da sua alegria. Tem gente que tem inveja da sua postura. Tem gente que tem inveja da sua família. Tem gente que tem inveja da maneira como você enfrenta problema. Você sabia que isso tudo gera inveja? E tem gente que tem raiva de você sem você ter feito nada. É simplesmente por você ser quem você é. A palavra para o seu coração é: não perca o sono para uns negócios desses. Viva a sua vida. Deixa Deus tratar com cada um do jeito que Deus entender. Agora, tem gente, a Penina, só pelo fato de Ana não poderia ter o que ela tinha, filhos, virou rival. É caótico. Mas ela está traçando uma identidade. Aos olhos de Penina, você é minha rival. Agora, o terceiro, Eli, o pastor, olhava para Ana e via uma mulher embriagada. O verso 13 e o 14, que a gente não leu. Porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Aos olhos do pastor, Ana não é uma mulher cheia de Deus. Aos olhos do Eli, Ana está embriagada. Isso é uma ofensa, gente. Pensa você fechando os olhos aqui na igreja, fazendo a sua oração, só com os lábios assim, ó, e alguém chegar perto de você e falar assim: você está bebendo muito, hein? O que é isso? É vinho? É cachaça? O que é isso? Não é nada disso, só estou orando. Eu estou vendo nesse texto aqui uma mulher embriagada, não com vinho, mas embriagada do Espírito Santo, né? Eli só fez uma troca radical. O Eli confundiu um negócio que é muito sério. Mas aos olhos de Eli, irmãos, Ana era uma mulher embriagada. Está vendo o diagnóstico? Está vendo que as pessoas estão sempre tentando traçar o diagnóstico a respeito da gente? E todo mundo tira uma conclusão a respeito da nossa vida parcial. Eu já ensinei vocês aqui uma verdade. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Não esqueça disso. Ah, pastor, no meu ponto de vista, o seu ponto de vista é a vista de um ponto. Você só está vendo uma parte, você só está vendo um pedaço, não é o todo. Quem vê o todo é Deus, você só vê um ponto. Então toma muito cuidado quando você julgar alguém por aquele ponto, que na maioria das vezes você pode estar errado. A pessoa fez tal coisa, e aí eu condeno ela, eu julgo ela. Eu estou olhando aquele ponto, mas e o contexto? E a vida da pessoa? Não tem importância, não? Só Deus para julgar a gente de forma honesta, justa e fiel. Só Deus. Porque Deus vê tudo, mas a gente. Então, todo mundo que dizer para você assim: no meu ponto de vista, já põe o pé atrás assim, é só um ponto de vista, só está vendo um ponto, não é tudo, não. Fica esperto nisso. Aos olhos do pastor, essa mulher está embriagada. Mas e os olhos dela? Será como que a própria Ana se vê? Olha o verso 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Na cabeça de Ana, é uma mulher angustiada. Olha, aos olhos de todo mundo, essa mulher tem problemas. Mas na cabeça dela, ela também tem problemas. Ela falou assim: rapaz, eu sou atribulada mesmo. Esse negócio é um grande problema para mim mesmo. Esse negócio é complicado para mim. Eu sou atribulada de espírito, é a definição dela. Eu acho interessante aquele texto da mãe de Jabes, está em 1 Crônicas 4. A Bíblia diz que em meio a dores ela deu à luz a Jabes, e aí ela põe o nome de Jabes. De Jabes? Porque Jabes significa, em meio à dor, te dei a luz. Então Jabes significa dor. Pensa numa mulher que está sentindo dor,
Aí o filho nasce, ela vai falar, eu vou chamar de Dô. Pensa que ela ia chamar o João Pedro de Dô. Ô Dô, vem cá. É a cultura da época. Ô Dô, fica quieto, menino. Ô Dô, vem cá orar. É o que a mãe fez. Eu não esqueço, se vocês tiverem condições de ler esse livro, O Poder do Pensamento Positivo. O autor desse livro estava andando pelas ruas de Tóquio. Aí diz ele que andando pelas ruas de Tóquio, passou em frente a um lugar que tatuava pessoas. Tatuava. Aí ele olhou uma tatuagem, estava escrito assim, na língua da região. Estava escrito assim, nasci para perder. Aí ele conta isso no livro. Ele ficou tão bobado com aquele negócio, que ele entrou na loja de tatuagem, ele fez uma pergunta para o rapaz, alguém tem coragem de tatuar, nasci para perder, no corpo? O tatuador falou assim, primeiro tatua aqui, depois tatua onde quiser no corpo. Ou seja, quando a gente põe algumas coisas na cabeça, se você acreditar que você nasceu para perder, você não vai ter dificuldade de colocar na pele que você nasceu para perder, não. Então tem muita gente, como é que você se vê, irmão? Por isso que eu estou falando de identidade. Como você se vê? Qual é os olhos voltados para você e o diagnóstico que você faz? Ana falou, eu sou embriagada, eu sou atribulada. O meu problema é esse, eu sou uma mulher atribulada. Eu fico vendo andando. Estou um pouco triste hoje. Esse negócio para ela machucava o coração dela. Agora a pergunta que eu vou fazer para você é, como é que Deus via isso? Você sabe, irmão, não importa o que as pessoas dizem a nosso respeito. O que importa de verdade é o que Deus diz a nosso respeito. Como é que Deus via? Sabe como é que Deus via? Deus olhava, quinto lugar, Deus olhava para Ana e via a mãe de Samuel. Olha o verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Ô gente, Samuel viveu no período de mais ou menos 1050 a.C., num tempo de transição, como eu disse para você. Depois da morte de Josué, onde entra o período dos juízes, o tempo foi tão caótico, que na verdade, o Samuel, esse filho de Ana, vai ser uma espécie de João Batista, o que foi para Jesus, ele vai ser no seu tempo. Ele vai preparar o caminho. E só lembrando vocês, Samuel carrega o título de profeta, sacerdote. Como essa transição acontece, ele recebeu honrarias, e Samuel vai ser o primeiro homem a ungir um rei lá na frente. Vocês lembram disso? Eu já contei aqui que foi Saul. Depois também Davi, mas primeiro vai ser Saul. Então presta atenção, quem Deus deu? Samuel. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto? A esterilidade de Ana, o fato de ela não poder ter filhos, que foi Deus que fez isso nela. Na verdade, Deus só estava dando isso a ela para tipificar o que Israel estava vivendo naquele tempo. Assim como Israel estava estéril, Deus fez Ana estéril e permitiu com que ela tivesse Samuel, mostrando para Israel que aqueles que se submetem e obedecem a Deus poderão frutificar na presença do Senhor. Para muitos foi uma tragédia o fato dela ser estéril, mas para Deus foi apenas um instrumento para ela contar os grandes feitos de Deus na vida dela. Hoje, gente, deixa eu dizer uma coisa, eu estou partindo para encerrar. Escute. Às vezes a dor que você passa pode ser lá na frente a sua maior narrativa de história da sua vida. Você tem que olhar para a vida desse jeito. Às vezes as tragédias que chegam na sua vida, na verdade foi Deus que colocou para lá na frente ser uma história de vitória a ser contada. Ana, só estamos falando dela aqui como mãe de Samuel, porque Deus um dia deu um problema para ela, você vai ser estéril. Para a partir desse problema, ela orar, Deus intervir, e ela ser nada mais, nada menos do que mãe de Samuel. Teve outro filho também, mas nada se compara ao Samuel. Então eu quero dizer para você, irmão,
quem você é. Pare de escutar o que os outros dizem. Não se preocupe, não viva perturbado com esse negócio, que as pessoas não sabem quem é você. Então, se você não souber quem é você, você vai começar a catar essas definições, você vai pirar. Segundo, toma muito cuidado sobre como você se define. Na cabeça de Ana, ela era atribulada. A maior e a melhor definição nossa é Deus que dá. Então pergunte para Deus, Deus, quem que eu sou? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Esses problemas que eu luto para resolver, parece que eu não consigo resolver. Qual é o propósito do Senhor? Eu sei que o Senhor tem propósito nisso, e lá na frente vai ser uma narrativa de vitória, que eu contarei para as pessoas ao meu redor. Então, o meu problema hoje, lá na frente vai ser um sermão, de como que Deus agiu, como que Deus manifestou, como que Deus realizou os seus milagres tremendos e extraordinários. É por essa razão que nós estamos falando de Ana, porque um dia Deus deu um problema, para permitir uma solução, e a gente está contando essa história aqui hoje. Então olhe para a sua vida, não se importando com o que os outros dizem, mas olhe para a sua vida, se importando com o que Deus diz, e o que Deus diz vai acontecer. Eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Se vocês perceberem, a salvação começou também lá com a mãe de Jesus, e em um tempo em que um anjo teve que anunciar o nascimento de Jesus. Por um tempo onde João Batista preparou o caminho para que Jesus pudesse vir. Aqui, Samuel é uma espécie de João Batista, um filho de uma mulher que não podia ter filhos. Eu queria ver, a Bíblia não conta, como é que Penina reagiu depois, né? Os meninos de Penina estavam tudo mais grande. Mas se somasse todos, chegava aos pés de Samuel. Eu fico vendo Ana. Se ela cantasse algumas canções aí, quem te viu passar na prova? Mas Ana não vai fazer esse negócio, não. Porque nós temos que entender, irmão, a bênção que Deus nos dá nunca é para humilhar alguém, mesmo que você tenha sido humilhado. Eu não vejo Ana humilhando Penina, mas uma coisa é fato. Penina teve que assistir um milagre que Deus fez na casa de Ana, na vida de Ana, para dar para ela nada mais, nada menos do que Samuel. Irmão, toma conta do seu coração e deixa Deus conduzir a sua vida, porque o melhor Ele vai fazer. A sua tragédia, que você chama de tragédia, pode ser o seu maior testemunho lá na frente dos milagres de Deus. Vamos ficar em pé.